Oi, gente, tudo bom com vocês? A paz do Senhor Jesus. Estamos de volta, para continuar a série sobre mulheres da Bíblia, a qual eu prometi para vocês. Hoje vamos falar de Agar, a serva de Sara, mulher de Abraão. Lá no livro de Gênesis, capítulo 16, no verso 7, aonde o Senhor colocou o tema no meu coração, o preço da humilhação. Gênesis 16, 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sara, minha senhora. Disse então o anjo do Senhor: Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais um anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho. Ele dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Só até o verso 13. Amém? Glória a Deus, Como eu prometi, estou fazendo a série de 3 vídeos sobre mulheres da Bíblia, onde no domingo nós fizemos sobre Jael, uma mulher extremamente, nós vimos ali pela coragem dela, pela determinação, pela ousadia dela, ela deu vitória para o povo de Israel. E hoje nós vamos também falar sobre outra mulher que não é também da descendência de Israel, porque Jael, a mulher que eu falei no domingo, não era da descendência de Israel. E essa daqui que nós vamos falar hoje também não é. Ela era uma escrava egípcia. É como se ela fosse a empregada da casa de Sara e de Abraão. Mas vamos entender um pouco do contexto da história para eu chegar no ponto a qual eu quero compartilhar com vocês. Do começo, da história, a introdução da história, para que vocês possam me entender. Sara e Abraão era o casal mais rico do Oriente Médio naquela época, E eles constantemente se mudavam de lugares, de moradia. E eles também eram beduínos, como Jael. Eles moravam em desertos, eles iam de um deserto a outro. E aí, nessas mudanças, Sara comprou Agar, uma escrava egípcia. Ela era do Egito. Ela não era descendência do povo de Israel, como Abraão era. E aí ela comprou essa escrava, que naquela época era escrava, não era empregada, como nos dias de hoje, para servir a ela em tudo que ela precisasse. Naquela época, tudo, mas absolutamente tudo que um patrão pedisse ao seu escravo, ele tinha que fazer. Então foi por isso que Sara pediu para que Agar se deitasse com seu esposo e desse filhos a ela. Porque naquela época, quando a patroa não podia ter filhos, era estéril, ela poderia dar um dos seus escravos para se deitar com seus esposos e ela ter filhos por meio dos escravos, como se fosse filho dela próprio. E foi isso que aconteceu. O Senhor já tinha prometido um filho a Abraão, que seria Isaac, mas aí o tempo foi passando e Sara achou que não iria acontecer, que nunca isso ia surgir. Então ela quis como se fosse ajudar a Deus e entregou Agar para se deitar com seu esposo e ela ter filhos por meio dela. Mas foi algo de forma impensada. Então, por isso que entra a primeira lição sobre essa história. Nunca age de forma impensada. Nunca age de forma assim pelas emoções ou pela a situação do momento e queira duvidar das promessas de Deus. Se Deus te prometeu, confia, espera, acredita. Não queira agir com seus próprios meios, com as suas próprias forças.
Não queira agir achando que vai estar ajudando a Deus, porque Deus não precisa da nossa ajuda para fazer nada. Ele é o Todo-Poderoso. Mas aí Sara achou que tinha que ajudar a Deus. E ali foi. O que aconteceu é que Abraão dormiu com a serva e ela engravidou. E aí no que ela engravidou, por ela ter engravidado, Agar achou que já tinha mudado de patamar, já não era mais uma escrava, porque estava grávida do dono da casa. E começou a humilhar a dona da casa, a patroa. Porque naquela época, quando uma mulher engravidava, era considerada uma bênção divina. Mas quando a mulher era estéril, era desagradável aos olhos de Deus. Naquela época tinha essa lenda, né? Esse mito de que a mulher, quando era estéril, é porque ela era desagradável aos olhos de Deus. E ali, por causa dessa questão, Agar achou que já poderia ser patroa, porque estava grávida do dono da casa. E começou a humilhar a dona da casa. E ali, no que ela começou a humilhar, a desprezar, a ofender, a se achar superior, Sara se afligiu de tal maneira que chegou para Abraão e disse que caísse sobre ele a afronta que ela estava recebendo de Agar. Que só porque ela tinha engravidado, ela estava a agir de maneira diferente com ela. E ali Abraão, quis sair fora e disse: faça o que você quiser com ela, a serva é sua, a escrava é sua. E ali ela agiu de uma maneira assim tão cruel, creio eu, mas de uma maneira assim, de tal forma para maltratar Agar, que ela fugiu. Ela não suportou de ter sido afligida assim de uma maneira tão excessiva pela própria patroa, que ela fugiu para o deserto. Ela saiu, né, da casa, grávida. Aí vocês imaginam uma mulher grávida num deserto. E se esse bebê nascesse, como é que não seria? A dificuldade que ela encontraria, né? Ela não pensou, ela agiu pela a emoção, o calor do momento, né? Ela se sentiu tão angustiada, tão afligida na sua alma, tão machucada, que ela não suportou ficar dentro da casa. Ela achou que a vida no deserto seria melhor do que ser machucada e afligida dentro da casa. E aí ela foi para o deserto. Quando ela chegou lá no deserto, como nós lemos, né? Ela estava ali perto de uma fonte, né, de água no deserto. E ali um anjo do Senhor apareceu para ela e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Duas perguntas que o anjo fez para ela: de onde é que você está vindo e para onde é que você vai? Então, creio eu que ela poderia ter mentido, né? Dizer: eu tô vindo assim, mas eu vou para isso assim. Não, ela falou a verdade. Ela disse: eu estou fugindo da ira da minha senhora. Mas ela não respondeu a segunda pergunta: para onde é que você vai? Porque nem ela sabia para onde é que ela iria. Ela só sabia de onde estava vindo. Mas saiu de uma maneira tão errante, tão insensata, que não sabia para onde é que estava indo. Ela poderia ter analisado, pensado primeiro, né? Do que sair dessa maneira. Mas ela estava tão angustiada, tão com a alma tão afligida, que ela achou que a vida no deserto seria melhor. E saiu sem rumo. Mas aí ela falou a verdade, que estava fugindo da ira de sua senhora. Ela somente falou isso. Ela poderia ter falado mal de sua senhora para o anjo, poderia ter ali feito picadinho, como dizem, de sua senhora para o anjo, mas não. Ela falou a verdade. Ela só disse que estava fugindo da ira, da raiva da sua senhora contra ela. Mas uma raiva, uma ira que aparentemente era, como se devo falar, justificável. Por quê? Porque Agar estava humilhando a ela. Então ela como se tivesse devolvido de volta a sua humilhação. Aí Agar não conseguiu suportar. E aí entra o quê? A segunda lição.
aquele ponto que diz que a gente nunca deve fazer nada com ninguém, porque lá na frente a gente pode receber a mesma coisa. Por isso que sempre nós temos que fazer o bem. Nunca queira fazer o mal. Nunca age de maneira que venha a humilhar, desprezar, menosprezar, rejeitar ou afligir, ofender alguém, porque lá na frente você pode receber. E aí você não sabe como você reagirá, né? Então, ela falou a verdade. O que foi que o anjo disse para ela? Volte a sua senhora e humilhe-se a ela, sujeite-se a ela, peça perdão a ela, nas nossas palavras, né? E disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. O anjo falou algo para aquela mulher que, se fosse nós que tivéssemos no lugar dela, nós poderíamos gesticular com o anjo e dizer: eu voltar para o lugar da humilhação, para o lugar do sofrimento, aonde eu sofri, né? O anjo mandou ela voltar para o lugar onde ela sofreu. O anjo mandou ela voltar para o lugar onde ela foi humilhada, desprezada, ofendida. Aí você imagina aí se fosse nós. Nós dizia: eu não vou voltar, não. Eu prefiro ficar aqui no deserto do que voltar para lá. Mas aí ela obedeceu. Ela voltou. Ela voltou, se humilhou, se sujeitou, pediu perdão para Sara e voltou a servir a ela novamente. Porque o anjo mandou ela voltar? Mandou. E ainda acrescentou, ainda deu uma promessa para ela. Aí vamos parar para refletir neste ponto. O anjo mandou ela voltar, ainda fez uma promessa para ela. Imagine aí. O anjo do Senhor fez promessa para ela que iria multiplicar os descendentes dela, e ainda disse que ela teria um filho homem, colocasse o nome de Ismael, e falou de coisas futuras para ela. Para uma mulher que não era da descendência de Israel, para uma mulher estrangeira de outro povo, que adorava outros deuses. Mas eu acho que devido a esse convívio que ela teve com Sara e Abraão, ela começou a acreditar no Deus de Israel, creio eu, né? Que ela começou a adorar o Deus de Israel e deixou os deuses dela para trás. Então entra também uma outra lição, que nós podemos influenciar pessoas ao nosso redor para servir ao nosso Deus. Pessoas que porventura pode não acreditar em Deus, pessoas que porventura pode não querer servir a Deus, nós influenciar com o nosso exemplo, com a nossa conduta, com as nossas atitudes, para servir ao Deus Todo-Poderoso. Porque Agar, creio eu, que viu muitos milagres acontecer na vida de Abraão e Sara, devido ele servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Então ela olhou e disse assim: eu vou servir a esse Deus, porque ele realmente está vivo. Porque o meu Deus, ele não está vivo. O Deus a qual eu estou servindo, o Deus de prata, o Deus de ouro, o Deus de pedra, o Deus de pau, ele não fez nada por mim. Mas eu vou servir a esse Deus. E ela deixou a descendência dela, assim, de servir aos deuses que não eram deuses, para servir ao Deus de Israel. Então ela foi influenciada. Então por isso que o anjo falou com ela, porque ela estava já tão familiarizada numa intimidade com esse Deus, que o anjo falou com ela naquele deserto. E a Bíblia fala que ela obedeceu. Ela não gesticulou, ela voltou e obedeceu ao que o anjo mandou ela fazer, que era voltar. Então, muitas das vezes o Senhor vai mandar a gente fazer algo, a gente voltar para lugares que a gente não quer. O que a gente não quer fazer. Mas justamente nós temos que ir obedecendo a voz do Senhor, porque ela obedeceu e foi grandemente abençoada. O filho dela deu uma descendência, assim, extraordinária. Então, cabe nós, com essa palavra, ver o preço da humilhação que ela pagou. O preço que ela pagou foi um preço bom. A humilhação que ela, foi fazer, de se voltar para Sara, de pedir perdão a Sara por ter fugido, se ela poderia aceitar ela de novo, ela foi grandemente abençoada, ela foi grandemente honrada. Porque aí ela pôde criar o filho dela ali num ambiente, melhor do que um deserto. Onde ela
pôde ter o filho ali de forma segura, né? Então, como eu bem falei, às vezes o Senhor vai mandar a gente voltar para os lugares da nossa humilhação. Mas nós vamos voltar para ser honrada. Nós vamos voltar para ser, a glorificar o nome do Senhor, o poder de Deus acontecer. Então, que essa palavra vocês possam entender e receber. E ver que o preço da humilhação, lá na frente, será um preço bom. Lá na frente você receberá um retorno bom, que é a vitória. É o Senhor te honrar, é o Senhor te abençoar. Então, se você estiver passando por humilhação, estiver passando por afrontas, por aflições, e você muitas das vezes querer fugir da situação, ou querer fugir do ambiente, ou querer fugir, né, da luta, permaneça no lugar da sua humilhação. Porque o Senhor é aí que vai te honrar. O Senhor é aí que te vai abençoar. Que você possa tomar posse dessa palavra e receber tudo aquilo que foi ensinado hoje através dessa palavra, essas lições que nós aprendemos com Angar. Que o Senhor, ele não desampara nenhum. Pode ser de outro povo, de outra terra. Pode até não servir a Deus, mas se acreditar no Deus de Israel, se obedecer ao Deus de Israel, o Senhor abençoa da mesma forma. Então, cabe eu e você procurar obedecer, porque o preço da obediência é vitória, é honra, é a bênção de Deus nas nossas vidas. Então, nessa manhã, que você possa tomar posse dessa palavra, ter sido ensinado, ter sido acrescentada a sua fé com esta palavra, procurar reavaliar o seu viver, a sua conduta. Será que você tem influenciado pessoas para Cristo? Será que você tem sido exemplo para pessoas? Será que você tem agido de uma maneira ou de uma forma que lá na frente você queira receber isso? Então cabe nós ficar atento, ficar na vigilância, ficar percebido, ter esse despertamento no nosso ser. E você, quando puder meditar mais nessa palavra, eu quero deixar essa dica. Medite nesse capítulo 16 de Gênesis. Você vai entender melhor o que Deus tem a falar com você. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua semana, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. E logo mais, no decorrer dessa semana, estarei fazendo o terceiro vídeo sobre esta série Mulheres da Bíblia. Vou estar falando sobre Débora. Uma mulher, assim, extraordinária. Não percam. Continue me acompanhando no meu canal, missionária Ana Vitória Silva. Não se esqueça, gente, de curtir, compartilhar esses vídeos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra, ser abençoada, ser tocada, ser fortalecidos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.